Jesus, se você não renunciar às suas palavras, não teremos escolha a não ser seguir a lei de Moisés. Eu sou a lei de Moisés. Você sabe como e de que forma o reino de Deus acontece em seu coração? Essas não são perguntas teóricas, são perguntas decisivas, porque elas dependem do sentido da nossa vida espiritual. Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre qual o momento em que chegaria o reino de Deus. Veja bem a pergunta. Senhor, qual momento vai chegar o reino de Deus? Jesus então respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós. Amigos, o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse ainda aos seus discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem. E bom, não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir e nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro no céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Aqui está o ponto central do Evangelho. O reino de Deus não se impõe, não faz espetáculo, não se mostra de forma ruidosa. Ele acontece de maneira silenciosa, profunda e pessoal. Por isso, nós voltamos à pergunta essencial. Como é que o reino de Deus acontece no meu e no seu coração? É preciso se recordar de algo fundamental. O reino de Deus não é um lugar, não é um território, não é um acontecimento político ou externo. O reino de Deus é o próprio Cristo. O que é reino? O reino é Jesus. O reino é o próprio Deus. O reino é a vontade soberana de Deus reinando dentro da sua vida. Mas como isso acontece no coração humano? Cirilo de Alexandria nos ajuda a compreender. Ele nos diz que a pergunta dos fariseus não nasce do amor, mas sim da zombaria. Não é uma pergunta de quem quer acolher, mas sim de quem quer testar, ironizar e desacreditar. Quando virá o reino de Deus? É como se dissessem: antes que Deus venha, a cruz e a morte já terão te alcançado. E sim, você vai morrer. E nesse ponto, estamos em Lucas 17, muito próximos da paixão. Todos já sabiam que a morte de Jesus se aproximava, por isso a zombaria. Como pode falar de reino se este vai morrer? Diante da zombaria, como Cristo responde? Ele manifesta mais uma vez sua longanimidade e seu amor incomparável pela humanidade. Ofendido, ele não ofende. Zombado, ele não zomba. Sofrendo, ele não ameaça. Aqui está um ensinamento silencioso, mas profundo. Jesus não responde à violência com violência, nem ao desprezo com desprezo. Ele não se rebaixa ao nível da maldade humana. Em vez disso, ele oferece uma verdade que salva a todos. O reino de Deus não vem ostensivamente. E então, Jesus revela algo ainda mais profundo. O reino de Deus está entre vós. E também pode ser traduzido assim: o reino de Deus está dentro de vós. E isso muda tudo. Se o reino está dentro, então ele não depende de tempo, mas da disposição do coração. Não depende de datas, mas da abertura interior. Mas como Deus pode estar dentro de mim? Como Jesus pode estar dentro de mim? Então o próprio Cristo responde: não pergunteis sobre quando o reino virá, mas sede diligentes em vós tornardes dignos dele. Ou seja, a pergunta certa não é quando, mas como estou vivendo. Não é quando Deus virá, mas sim meu coração está aberto para ele. O reino está em vós, depende da nossa vontade e depende do nosso querer. Por isso, o Apocalipse nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Deus não arromba portas. Ele espera, ele respeita, ele bate. Está no seu poder o reino de Deus ou não. Porque o reino de Deus não obriga, não força e não se impõe. Esse é meu Deus, um Deus que se oferece, mas não se impõe. Todo aquele que alcançou a justificação pela fé em Cristo e se adornou de toda a virtude
é contado digno do reino dos céus. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus. Isso nos diz São Paulo. Portanto, o reino de Deus acontece no meu coração por meio da fé, e isso se eu quiser. E aqui, nós damos um passo a mais. Tudo o que Jesus nos falou, ele viveu. Jesus não é aquele cara que fala e não faz. Ele ensina com palavras, mas confirma tudo com a própria vida. Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44. Quando Jesus se aproxima de Jerusalém, ele vê a cidade e chora. Jesus chora porque vê corações fechados. Chora porque vê um povo visitado por Deus, mas incapaz de reconhecê-lo. Orígenes nos ajuda a contemplar essa cena. Jesus num lugar alto, olhando Jerusalém inteira e chorando. E esse choro não é de fraqueza, é de um amor rejeitado. Ali, Jesus confirma mais uma bem-aventurança. Felizes os que choram. Ele é manso, pacificador, perseguido por causa da justiça. Ele chora. Todas as bem-aventuranças se cumprem nele. Quando Jesus diz, se tu também compreendesses hoje que te pode trazer a paz, ele está falando de si mesmo. Ele é a paz que Jerusalém não reconheceu. E João resume tudo isso com uma frase duríssima. Veio para o que era seu, mas não o receberam. Por isso Jesus chora. Ele chora por Jerusalém. Ele chora por cada coração que se fecha. Ele chora por toda vez que alguém o escolhe e não o recebe. Você não é obrigado a receber Cristo, mas Cristo deseja entrar em seu coração. Cristo quer te fazer feliz. Felizes os que creem e felizes os que acolhem a Jesus. O reino de Deus acontece onde Jesus é recebido, e ele chora onde não é reconhecido. A pergunta final não é mais teórica, ela é pessoal. Jesus está reinando no seu coração? Mande esse vídeo para alguém que está precisando escutar isso. Eu te aguardo no próximo vídeo.